Nós fizemos um preâmbulo no domingo passado, porque nós introduzimos uma nova seção de livros do Antigo Testamento, que é justamente a seção dos livros proféticos. E nós trabalhamos um pouco no domingo passado, falando do que seria esse ministério profético que Deus levantou no Antigo Testamento. Eram pessoas de várias procedências, alguns de classes nobres, como Isaías, outros de classe sacerdotal, como Jeremias, outros da vida operária, da vida pastoril, como Amós. Então nós vimos que Deus levantou pessoas diferentes da figura do rei, ou da figura do juiz. Deus levantou pessoas diferentes da figura do sumo sacerdote, dos sacerdotes, dos levitas, e por conta desse levantamento, Deus deu para estas pessoas uma mensagem, e essa mensagem estava totalmente apoiada naquilo que Moisés tinha escrito no passado como estatuto para a nação que Deus escolheu. Então nós fizemos referência aos 5 primeiros livros da Bíblia como sendo os estatutos para o país, seja do ponto de vista espiritual, do ponto de vista moral, do ponto de vista civil, do ponto de vista religioso. Nós observamos então que a função dos profetas era recorrer a esta palavra, era chamar o povo de volta para estes padrões, especialmente no tempo que o povo se desviava. Era muito comum o povo se desviar. Era muito fácil o povo se desviar, especialmente pelo fato de que era um povo que estava vivendo, mediante a fé, num Deus que tinha, sim, se manifestado no deserto, por meio de teofanias, por meio de maná, por meio de colunas de fogo, colunas de nuvem. Ele tinha, sim, se mostrado. Mas depois que o povo se instalou na terra, a forma como Deus foi se manifestando foi de teofanias particulares, como aconteceu no caso de Gideão, como aconteceu no caso de outros heróis bíblicos. Então, quem é que falava em nome do Senhor? Num certo sentido, os sacrifícios, os ritos, a vida religiosa do cotidiano, essas coisas falavam de Deus. Mas mensagens diretas vinham de homens e mulheres a quem Deus convocava para transmitir a mensagem para o seu povo. Então nós temos no Antigo Testamento o registro de homens e mulheres que efetivamente atuaram como profetas e profetisas no seio do povo. Nem todos eles escreveram livros, nem todos eles tiveram as suas profecias registradas. Por exemplo, nós podemos nos lembrar de Elias, de Eliseu. Especialmente Eliseu dirigiu uma escola de profetas. Havia escola de profetas naquele tempo, havia seminários naquele tempo, onde as pessoas aprendiam a interpretar as Escrituras e compartilhar com o povo. O culto que nós acabamos de oferecer a Deus teve um pregador, e esse pregador interpretou a Escritura e a transmitiu para nós. Essa é uma função profética. Mas havia pessoas a quem Deus dava o privilégio de anunciarem coisas futuras. Com que objetivo?
Deus sempre revelava coisas futuras com o objetivo de dar ao povo confiança e segurança. Porque se eu disser para vocês que a Bíblia afirma que os cristãos de qualquer lugar e de qualquer tempo serão perseguidos se viverem a vida piedosa de Cristo, qual vai ser a contraposição da esperança? É que mesmo sendo perseguidos, os cristãos já venceram em Cristo Jesus. E serão guardados por Cristo Jesus, não para a vida física necessariamente, mas para a vida eterna. Então, esse tipo de escatologia, esse tipo de anúncio para frente, fortalece a vida presente das pessoas. Não é para a gente saber segredos que nunca ninguém soube, é para a gente se sentir confortado, consolado, encorajado e continuar trabalhando, não é? Então, esta era a expectativa, sim, da Escritura com o movimento profético. Aí nós começamos a ver aquele que talvez seja considerado o maior dos profetas do Antigo Testamento, do ponto de vista dos que escreveram, ou dos que tiveram a sua obra profética escrita. Nós temos que entender que Deus inspirou pessoas e, ao mesmo tempo, Deus consentiu, permitiu, arregimentou pessoas auxiliares. O apóstolo Paulo, por exemplo, tinha muita dificuldade de enxergar. E por conta disso, o que ele escrevia, ele tinha que escrever em tamanho grande. Vede com que grandes letras vos escrevo. Porque ele não tinha facilidade de enxergar. Então, o que ele fazia? No caso de Romanos, por exemplo, você vai encontrar o Tércio, que é uma pessoa que é citada uma vez só. Mas quem é esse Tércio? Esse Tércio é o secretário que ficou ali do lado dele. Então eu posso imaginar o apóstolo Paulo dentro de uma salinha pequena, um cantinho pequeno, ou quem sabe uma cela de prisão, não configurada como a gente tem hoje, mas celas de prisão daquele tempo, andando de um lado para o outro e falando em voz alta, e a pessoa desesperada atrás, registrando o que ele estava escrevendo. Isso não é uma coisa exclusiva do Novo Testamento, é possível que também no Antigo Testamento a gente tenha isto. Os alunos de Isaías, os cooperadores de Isaías, como Jeremias teve Baruque, são as pessoas que ficam anotando o que o profeta diz, não é? E muitas vezes o profeta nem fala propriamente. O profeta tem algumas profecias, algumas aplicações proféticas que começam assim: assim diz o Senhor. Ele mesmo não está falando nada. Quem está falando é o Senhor. E eles recebem os oráculos de Deus nesse percurso, e eles não são expositores lógicos. Eles, às vezes, são expositores de coisas que eles não compreendem. Eu queria, por exemplo, que você abrisse em 2 Pedro, não, foi a 1 de Pedro, 1 de Pedro que eu quero me referir aqui, capítulo 1, versos 10 a 12, e eu acho interessante e importante você ver como é que Pedro retrata a vida desses profetas. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês
investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. A eles, aos profetas, foi revelado que não para si mesmos, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu lhes pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos desejam contemplar. Então você olha profetas, homens tirados do seu cotidiano, justamente com o objetivo de anunciar os oráculos de Deus. E eles têm coisas que eles não compreendem. Quando você profetiza uma coisa que vai acontecer depois de séculos de diferença de tempo, é meio complicado. Então eles se perguntavam, para quem é isso? E Deus os consolava dizendo, isso não é para vocês agora, é para mais distante. Não é? Isaías, quem é Isaías? Começando pelo nome, Isaías tem uma identidade muito próxima de Josué e Jesus, porque nos três nomes a interpretação é basicamente a mesma, Yahvé é salvação. Ele viveu em Jerusalém e, segundo a tradição, ele era da família real. Ele profetizou no reinado de 4 reis diferentes e provavelmente ficou anônimo ou quieto no 5º reinado, que foi o reinado de Manassés, quando ele faleceu. A tradição diz que ele foi executado, mas não há um apoio formal a respeito disso. De qualquer maneira, ele foi casado e o nome da sua esposa não aparece, mas ela é chamada de a profetisa. Ele foi pai de 2 filhos e, naturalmente, os seus 2 filhos tiveram nomes ligados às profecias. É muito interessante isso. Deus chamou o homem, mas a sua casa, os seus filhos foram então chamados pelo ministério que ele realizaria, ou pelo tipo de profecia que ele daria. Então, o primeiro filho, traduzido, vai ser um resto volverá, o que significa que Deus não salvaria o país inteiro, mas Deus salvaria somente um remanescente do país. E isso é afirmado, inclusive, no Novo Testamento. Quando Paulo discute a situação de Israel em Romanos, de 9 a 11, ele vai mostrar que não são todos os judeus nascidos em berço judaico que são os judeus verdadeiros. Só os arrependidos e contritos e quebrantados e que confiam no Messias é que serão resgatados. Então, isto será o remanescente de Israel, associado com os gentios arrependidos e contritos que entraram pela graça de Deus no corpo de Cristo como salvos. Então, o verdadeiro Israel é esse conjunto, remanescente de judeus convertidos com gentios convertidos. Tá bom? O segundo filho, rápido despojo, presa segura, tem relacionamento exatamente com o fato de que Israel vai enfrentar, Judá, o reino do sul, vai enfrentar exílio, vai ser capturado. Então há outros profetas que vão ter filhos cujo nome vai traduzir
aquilo que a profecia diz. É muito interessante, não é? Você batizar o seu filho com o nome do que vai acontecer. Tamanha ligação. Então, dá para ver aqui que Isaías tem muita ligação com o Senhor. Porque, com toda certeza, os filhos dele vêm depois da visão que ele tem do trono de Deus no capítulo 6. Não é? Então, o nome dos filhos, não afirmo que é dado por Deus, como o nome de Jesus, como o nome de João o Batista, como outros nomes que foram dados por Deus, mas é uma cumplicidade do profeta com Deus, dando nome aos seus filhos por conta daquilo que ele vai trabalhar. Nós vimos então um resumo aqui, que eu vou pular, porque quem não veio não merece ver. Brincadeira. Mas eu queria continuar aquilo que foi dito na semana passada, falando um pouco da situação política, da situação ministerial de Isaías. Por que é importante olhar para esse aspecto? Porque a gente percebe que o profeta é levantado por Deus para dupla função. A função de interferir na vida do povo. Vamos nos lembrar que Israel é a nação que Deus escolheu para andar com ele. Então, vamos fazer uma rápida troca aqui. Hoje, Deus tem uma nação que anda com ele, que não é necessariamente o Brasil, nem qualquer outra pátria, qualquer outra nação conhecida. Mas é um povo que está em toda parte, de toda língua, povo, tribo, nação. Então, do mesmo jeito que Isaías trabalha com o povo de Deus no Antigo Testamento, nós devemos entender que a mensagem de Isaías se aplicará com toda certeza ao povo de Deus no Novo Testamento, e não necessariamente ao não povo. Entenderam isso? Muito bem. Vamos ver a relação de Isaías com o seu tempo. Então, era um profeta que tinha o ministério de trabalhar com a corte, porque ele era da corte, então ele tinha acesso às autoridades da corte, e ao mesmo tempo trabalhar com a classe sacerdotal, trabalhar com a classe dos levitas. No tempo dele, o que acontece? Especialmente na sua juventude, há os reinos de Uzias, que está terminando, morreu o rei Uzias no capítulo 6, e nós temos Jotão, que substitui Uzias. E o que acontece? Nesse momento da história, a Assíria ainda é um reino de pouca expressão. Ela não está tentando invadir as outras nações. A mentalidade é a seguinte: o sucesso de um rei, o sucesso de um império, se justificava pelas invasões que ele fazia, pela dominação que ele tinha. Não é? Nós hoje vivemos algo que está implicitamente dentro dessa mesma política, quando nós pensamos na tentativa ou na execução de um plano mundial de estabelecimento de um governo único. Tem muita gente trabalhando para que isso aconteça. É a mesma sede de poder que havia lá. Nós não evoluímos.
Nós continuamos ruins. Como seres humanos, nós continuamos completamente fora do projeto divino, porque as pessoas sentem uma ansiedade pelo poder e não conseguem conviver sem esse poder. Então, quando se pensa nisso tudo. De certa maneira, nós todos aqui somos escravos dos chineses, desde a roupa íntima, que leva a marca brasileira, mas vem da China, até os eletrônicos, até comida. A gente aprendeu a gostar da comida oriental e a gente já trocou o tutu pelo não tu, né? O tutu saiu e entrou o não tu. Então a gente come plástico aí de montão, e isso é inspirado nas tecnologias desenvolvidas. Quer dizer, a gente não percebe, mas a gente é constantemente dominado por algum tipo de poder. Não havia esse poder tão dimensionado da Assíria ainda. Então, o que acontecia com os países menores? Havia paz, havia prosperidade, havia, então, um tipo de vida mais fácil, de maior condição social, de maior condição econômica. Qual é o problema com isso? Quando a vida fica fácil, como é que se torna a nossa fé? Ela laceia. Então, no tempo de Uzias e Jotão, você vai perceber uma fé laceada. E Isaías tem que trabalhar isso. Quando você olha para a Síria, ela começou a crescer e cresceu rapidamente. Então, quando ela cresce, começa a pressão contra as nações menores. E o que nós temos no tempo de Isaías? Israel e Síria querem fazer um pacto para se segurar diante da Assíria e convidam o rei Acás, que é rei de Judá, para fazer esse conglomerado de rebate da invasão à Síria. Então, o que eles fazem? Acás se recusa, e aí a gente tem, então, uma situação intranquila, não necessariamente pela Síria, mas a gente tem uma pressão de Israel, uma pressão da Síria contra Judá, e Isaías vai profetizar nesse tempo de pressão das nações vizinhas. Aí surgem dentro do próprio reino de Judá, existem movimentos de insurreição, de tentativa, porque Acás foi pedir ajuda à Síria e se tornou estado satélite. Então agora existem movimentos de liberdade dentro de Israel, e Isaías é convocado para profetizar sobre isso. Então vocês estão vendo que as crises externas e internas obrigam o profeta a tomar a palavra de Deus e aplicá-la para as necessidades do povo de Deus. Quer dizer, não deve haver da parte da igreja, essa é a lição que a gente tira, omissão de uma mensagem contemporânea para as necessidades da igreja. A gente aprende isso só olhando o lado da situação política que Isaías enfrentou. A igreja tem que ouvir sempre uma palavra sobre tudo. E nós temos que tratar, sim, dos assuntos que mais estão incomodando os crentes. Como nos posicionarmos diante das ideologias, diante das situações econômicas, diante das coisas para que o crente tenha o norte.
Como é que ele deve adorar a Deus? Como é que ele deve esperar de Deus a sua graça? Aí a gente tem, então, os filisteus propondo uma aliança com Judá contra a Síria. Aí a Síria invade a Filistia e com isso começa a haver uma incidência da Assíria mais direta nas vilas, nos povoados, nas cidades de Judá. Eles saqueiam essas regiões todas. Então Isaías tem que falar para essa situação em que os invasores estão tomando conta do país, não da capital, mas do país. Então você percebe o trabalho que dá ser profeta, porque tem que trazer a mensagem de Deus para o povo, seja de consolo, seja de esperança, seja de reorientação, seja de volta para Deus. Olha, isso está acontecendo porque, enfim. Então, a última coisa que eu quero registrar aqui é que Judá se revolta contra a Síria, recebe retaliação e invasões, e Judá pretende então se apoiar agora no Egito, não em Deus. É povo de quem? É povo de Deus, mas se apoia no Egito. Isso é uma fraqueza muito grande. Vamos dizer que se a igreja hoje tivesse essa retaliação, essa perseguição, ela ia se apoiar em quem? Em outro país? Não, ela teria que se apoiar no Senhor. Em toda e qualquer situação, a igreja precisa se apoiar no Senhor dela, e não nos poderes que se levantam no meio da sociedade. O que nós encontramos então aqui? Eu resolvi voltar, porque eu resolvi voltar ao esboço do livro, porque Isaías, como eu disse no domingo passado, ele tem 3 unidades muito distintas. A primeira unidade é do capítulo 1 ao 39, em que a gente assiste todas essas situações históricas que eu mencionei agora. Depois disso, o tempo muda, a situação muda, e a partir do capítulo 40 até o capítulo 55, vai haver profecias acerca de Babilônia, que é dali 100 e poucos anos adiante, né? Mais de um século adiante. Vai haver profecias acerca do Redentor, vai haver profecias acerca da volta do exílio. E aí, quando chegamos no capítulo 56 até o capítulo 66, nós encontramos uma terceira divisão que fala dos cuidados atuais e dos cuidados futuros. Então, muitos intérpretes entendem que Isaías é um conjunto de 3 autores diferentes, mas a linha mais tradicional diz que o livro é escrito por um homem só, que recebeu os oráculos de Deus, seja para aqui e agora, seja para 120 anos, seja para 700 anos, não interessa. O Deus que falou com ele foi o mesmo. Portanto, o Deus que ultrapassa as eras pode falar comigo e com você. E olha, coisa surpreendente, a gente tem um livro na Bíblia chamado Apocalipse, e o Apocalipse mostra o quê? O fim dos tempos. Quanto tempo passou desde que essa revelação foi dada? 2 milênios. E, no entanto, nós estamos aguardando, a qualquer minuto, Jesus Cristo voltar. Então, isso foi dado a um autor. Ainda que não houvesse internet, ainda que não houvesse
inteligência artificial, ainda que não houvesse nenhuma das tecnologias que nós temos hoje, Deus já tinha dito o que vai acontecer lá adiante. Então é possível que Isaías tenha sido escrito por um homem só, e não há problema com isso. Vamos lá. Do lado esquerdo aqui, eu coloco, de certa maneira, qual é o problema, qual é a situação. E do lado de cá, qual é a providência do Senhor. Então, olha só, no capítulo 1, abra lá no capítulo 1 de Isaías. Abra lá no 1º capítulo de Isaías e veja qual é a fala do profeta para com o seu povo, que sem dúvida é um alerta para nós também. Capítulo 1, versos 2 e 3. Escutem, ó céus, e ouça, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono e o jumento o lugar onde lhe dão comida, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Vamos caminhar para isso, avançando para o verso 12 deste mesmo capítulo. Quando vocês comparecem diante de mim, quem requereu de vocês esse pisotear dos meus átrios? Não me tragam mais ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade assolada à reunião solene. As festas da lua nova, as solenidades, a minha alma as odeia, já são um peso para mim, estou cansado de suportá-las. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Sim, quando multiplicam as suas orações, não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Tempo de expansão cultural, expansão social, liberdade, porque a Assíria ainda não havia ganho representatividade no cenário internacional. O que o povo fez? Está aqui. É um povo que executa o rito direitinho. É um povo que festeja as festas direitinho. Eu me lembrei muito da igreja de Éfeso. Olha, são uma igreja que defende a doutrina, é uma igreja que faz, acontece, mas vocês perderam o primeiro amor. Vocês entraram numa situação de achar que a vida com Deus é uma rotina. Esse é o problema do povo. Eu não quero saber do seu culto, não me interessa o seu culto, eu tenho raiva do seu culto, Deus diz. Porque o seu culto é um culto externo, não é um culto interno, não é uma devoção sincera. Você canta para mim, mas o teu canto é vazio. Você ora para mim, mas a tua oração não tem nenhum sentido, porque o seu coração... Veja, por exemplo, Isaías 59, onde essa questão volta a acontecer, a ser registrada. Isaías 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir
os seus pedidos, porque as mãos de vocês estão manchadas de sangue e os seus dedos de iniquidade, os lábios de vocês falam mentiras e a sua língua profere maldade. Não há ninguém que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo, andam falando mentiras, concebem o mal, dão à luz a iniquidade, chocam ovos de cobra e tecem teias de aranha. Quem comer os ovos morrerá, e se um dos ovos é quebrado, sai uma víbora, e por aí vai. Por aí vai. Não adianta o culto hipócrita. Este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Essa é a mensagem profética. O negócio está feio aí, hein? Hein? O negócio está feio aí em cima. Tem alguém que insiste em apagar a luz. Deve ser algum casal de namorados que quer apagar a luz em plena igreja. Não importa se a luz esteja acesa ou apagada, o coração é que vale. Entenderam? Isso é importante. Bom, então, há o abandono do primeiro amor, e nos capítulos 2 a 5, o livro vai dizer, olha, vai haver um dia em que o Senhor vai ajustar contas com cada um dos senhores e das senhoras. Então, o grande convite que Deus faz é: eu vou restaurar vocês. Essa restauração não vem meramente da atitude da pessoa, porque a pessoa não tem forças para se restaurar. Você pode fazer planos de começo de ano e manter até um certo dia do calendário que você conseguiu fazer alguma coisa daquilo que você planejou. Mas com certeza a coisa vai, porque as circunstâncias vão ser outras e você vai mudar de ideia em relação a planos que você teve. Mas o Senhor não muda de ideia. Então o Senhor vai trabalhar no sentido de restaurar as pessoas. Aí ele chama Isaías. Nós não podemos dizer que a chamada de Isaías se deu só depois que ele fez as profecias anteriores, porque a chamada dele se dá no capítulo 6. Quando a gente olhar Jeremias, nós vamos ver que a chamada de Jeremias se dá no capítulo 1. Aqui é no capítulo 6, mas a gente pressupõe que Isaías foi consolado com a visão do Senhor. Então, foi uma visão surpreendente, magnífica, porque quando Isaías viu a glória do Senhor, ele disse assim: ai de mim, não foi louvado seja Deus. Ele não falou em línguas, mas ele ficou aterrorizado diante da visão de Deus. E ele diz: ai de mim que estou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. Mas ele era um profeta. Todavia ele dizia assim: eu sou um homem de lábios impuros, eu sou apenas um vaso, eu não sou ninguém. Ainda que eu tenha dito muita coisa em nome do Senhor, eu continuo sendo um homem de lábios impuros. E eu habito no meio de um povo de lábios impuros também. E os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. Aí Deus, correndo, mandou um anjo, não é? Para ele, sem precipitação. Deus não se precipita, não é? Mas imediatamente, eu quero dizer, Deus mandou um anjo até ele, com uma brasa do altar, tocou nos lábios de Isaías e disse: tua iniquidade foi tirada. É isso que acontece com a conversão de um crente. A iniquidade do crente foi tirada. É como se uma brasa do altar de Deus fosse tocado no lábio do crente. E aí então, Deus pergunta: quem será que eu vou enviar? E Isaías parece que faz assim: eu.
Se todo crente fosse assim, que coisa boa! Que coisa boa! Quando Deus diz assim, venha, eu preciso de alguém que fale, eu preciso de alguém que visite, eu preciso de alguém que ore, eu preciso de alguém que contribua, eu preciso de alguém que faça o ministério. Manda ele é pago pela igreja. Eu não, eu estou muito ocupado com os meus afazeres particulares. A minha vida já é uma encrenca. Eu não posso andar no problema de mais ninguém. Já ouviram isso em algum lugar? Então, ele se oferece e Deus diz, tá bom. Aí Isaías tem uma dúvida, capítulo 6, veja lá. A partir do verso 9. Deus disse, vai diga a este povo, ouçam, mas sem entender, vejam, mas sem perceber, torne insensível o coração deste povo e endureça-lhes os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração e se convertam e sejam curados. Então eu perguntei, até quando, Senhor? Ele respondeu, até que as cidades estejam em ruínas e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra esteja em ruínas e devastada, e o Senhor afaste dela o povo e no meio da terra sejam muitos os lugares abandonados. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o orvalho, dos quais, depois de derrubados, ainda fica o toco. Assim a santa semente será o seu toco. A sua função será repartir com eles a palavra de Deus, de modo que eles ouçam, mas não entendam. Ou seja, não vai sair daí uma mega igreja, porque você vai dizer para eles a verdade e eles vão fugir de você. Está vendo o peso da profecia? O peso da profecia, meus irmãos, de Isaías, não é para que o povo festeje, é para que o povo volte à consciência. E Isaías vai falar muitas coisas, inclusive vai falar sobre Jesus Cristo, não é? Logo em seguida, ele vai começar falando por aí, e as pessoas não vão entender, não vão aceitar, vai ser difícil, vai ser complexo, mas o pregador tem que pregar o que Deus mandou e não o que ele tem vontade de pregar. Esse é o ponto. E o pastor fala de cada coisa que eu não gosto. Esse cara está em Deus. Porque o Espírito Santo nunca bate nas costas da gente e diz assim, parabéns, você é um crente maravilhoso. O Espírito chega e diz assim, filho, tem coisa errada aí. Filho, conserta a tua vida. É sempre assim. Naquele dia que o Senhor der a recompensa, aí ele vai elogiar quem tiver que ser elogiado. Mas hoje, ele não elogia. Ele só diz o que está faltando. Então, diante das circunstâncias históricas que nós vimos, o livro trata do Império Mundial e o Reino de Deus. Então, ele repreende Acaz, mas ao mesmo tempo, como consolo, ele anuncia Deus conosco. E quando é Deus conosco? Quando Jesus Cristo vier em carne, 700 anos depois. Então Deus já está dizendo, eu tenho um filho, tá? Eu tenho um filho, estou dizendo, estou avisando, mas a pessoa não entende. Até hoje o judeu não entende que Jesus é o filho de mesma essência de Deus.
Ele tem dificuldade de crer nisso. E ele reputa isso como heresia. Por isso matou Jesus Cristo. Aí você tem a situação do Reino do Norte, e Deus anuncia que Efraim vai ser ferido. Você tem a situação da Assíria que está crescendo, mas Deus diz: eu vou humilhar a Síria, ela vai desaparecer, do mesmo jeito que surgiu, ela vai desaparecer. O reino de Deus vai ser implantado. O reino de Deus vai ser implantado, e a vinda do Messias, Isaías tem o privilégio de anunciar. É muito bonito isso, né? É um peso grande a profecia de Isaías por conta disso. Aí, dos capítulos 13 a 23, a Assíria já cresceu nessa mancha assim, alaranjada, não é? Ela já cresceu em território, ela já tem voz de comando sobre todas essas áreas. Qual é a função de Isaías dentro desse contexto? Preste atenção nos botões que vão aparecer aqui. Isaías tem que profetizar contra a Babilônia, que ainda não é um reino efetivo, só será dali um século para diante. Começa por aí. Depois disso ele vai, vocês estão enxergando o botão? A Assíria, ele profetiza contra a Síria. Depois disso ele profetiza contra a Filistia. Depois disso contra Moabe. Depois disso contra Efraim. Depois disso contra a Etiópia e o Egito. Depois disso contra Edom. Depois disso contra a Arábia. Depois disso contra a própria Jerusalém. E depois disso contra a Fenícia. Viu só? Voltando aqui um pouquinho. Aí. Dá para observar, então, que ele fala dos invasores, e aqui ele fala de todos os países em volta que estão partindo para a idolatria. Porque uma das ênfases do livro de Isaías é Deus perguntando: a quem você vai me comparar? Então, o que Isaías mostra? Mostra o Deus santo, 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 entronizado num alto e sublime trono, que fala, que escuta, que reage contra deuses dessas nações que não falam, não ouvem, não escutam, não atuam, não exercem nenhuma função. Então, as profecias de Isaías são todas dentro dessa direção, falando do destino dessas nações. Do capítulo 24 ao capítulo 27, nós vamos encontrar, então, um pequeno apocalipse. Então, é muito importante você ler dos capítulos 24 a 27, porque vai mostrar toda a libertação que Deus está propondo para o futuro. Não é? É importante você ler isso aí. Agora voltamos de novo à situação do pecado de Sião, da queda da Síria, da ajuda inútil do Egito, porque Deus vai permitir em Sião uma disciplina. O que isso quer dizer? Quer dizer que na nossa vida de crente, muita coisa que nos acontece porque o Senhor impõe para nós uma prova de fidelidade. Ele não tenta ninguém como o diabo tenta, mas ele nos coloca em parafuso muitas vezes. Você pode ler em Hebreus que o Senhor disciplina aos filhos. Diz assim, por que eu estou nesse auê aqui? Por que eu estou nessa confusão hoje? Deus não me ama mais? Não, é porque Deus te ama que você está nesse parafuso. O que eu fiz para merecer isso? Eventualmente eu não fiz nada. Mas no meio desse parafuso é que a fé volta. É que a confiança volta.
Então Deus lida com cada um dentro desse aspecto. Tem gente que vive a vida inteira provada. Esse crente é mais forte na fé do que aquele que vive menos provado, entendeu? Aquele que tem uma vida cristã meia laceada, assim, não experimenta a fé no Senhor como poderia experimentar. Porque nós somos negligentes. Se der para a gente relaxar, a gente vai fazer isso. Então é o Senhor que nos aperta. Às vezes o crente diz assim: o diabo está me perseguindo. Não é. É ele. Está dizendo: esse menino precisa de um arroxo. Está muito lerdo. Presta atenção. Quando você tiver um problema, vá correndo para Deus, porque é isso que Ele quer. É isso que Ele quer. Então, qual será o duplo futuro? Nos capítulos 34 e 35, Edom, que é justamente uma nação que representa o contrário da fé, a incredulidade, a idolatria, a adoração de deuses falsos, o amor pelo prazer, o amor pelas coisas que estão distantes de Deus, isso tudo vai ser julgado. Em contraposição, nos capítulos 34 e 35, os resgatados do Senhor virão com alegria. Então, este contraste é constante no livro, sempre constante. Chegamos no trecho histórico que envolve Senaqueribe, a invasão, a tentativa de invasão de Jerusalém, Ezequias. É um livro bonito, é um momento bonito, tem outras partes da Bíblia mencionando este evento histórico, mas só aqui é que, de fato, Isaías se dedica à história, o resto é no ambiente profético. Então, olha só, capítulo 40, nós entramos nessa segunda unidade do livro, e você deve ler, mas deve ler essa unidade, do 40 ao 55, exatamente para perceber como Deus é poderoso, como Deus é grandioso, como Deus é forte. É esse Deus que a gente adora. Não é um Deus covarde, não é um Deus ausente, é um Deus poderoso que intervém na história. Então, é dentro desta sessão que nós temos a apresentação mais clara do seu servo que vai redimir. Então, o Senhor é majestoso e incomparável, o Senhor suscita seu servo redentor, o Senhor é superior aos ídolos, o Senhor convoca a um homem que não é crente para abençoar Israel. E o Senhor, então, revela o seu servo sofredor. Esse servo sofredor não será exclusivamente para os judeus. Esse servo sofredor será para todo ser humano convertido. Então é muito importante a gente olhar esse testemunho que Deus dá de si mesmo por meio de Isaías, 700 anos antes de Jesus Cristo aparecer. Tá? E você tem, então, o convite. Vamos ler. Eu posso usar mais uns minutinhos de vocês? Posso? Posso? Então, almoço está garantido? Já? Fizeram isso? Não? Olha, tem certas pessoas aqui cujo almoço não está garantido, que são como as virgens loucas,
que vieram para a igreja só com o óleo suficiente para um período. 55, capítulo. 55. E você pode me ajudar na leitura aqui? Começando no verso 1. Vamos lá. Todos vocês que têm sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão, e o suor naquilo que não satisfaz? Ouçam com atenção o que eu digo, comam o que é bom, e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos e venham a mim, escutem e vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Quais promessas foram dadas? Eu te darei um descendente que reunirá em torno de si o seu povo. Então aqui, o convite é aceitar pela fé, é não fazer obra nenhuma, é não fazer culto hipócrita, é entregar a vida, comer pão e beber vinho e leite sem pagar nada. Quem vai pagar? O servo sofredor. O servo sofredor do capítulo 53. Partimos para a terceira unidade do livro, dos capítulos 56 a 66, e aí nós temos então a descrição da vocação dos gentios, a condenação da idolatria, temos o verdadeiro jejum, a confissão da maldade, temos a glória da nova Jerusalém, a salvação para todas as nações, há o juízo de Deus sobre Edom. Edom representa o mundo não crente, e Isaías então faz a sua oração a Deus. É muito interessante a oração de Isaías nos capítulos 63 e 64, é quando ele fala com Deus, não Deus fala com ele. É importante ler isso também. O Senhor então responde para Isaías nos seguintes termos: o que vai acontecer com os rebeldes? Rejeitados. Quem não é de Deus viverá para sempre longe de Deus. Os fiéis salvos serão salvos. Haverá novos céus e nova terra. Haverá uma nova Jerusalém. Vocês estão vendo que ele é um profeta que reúne nele os conceitos que Paulo se apoiou, Pedro se apoiou, João se apoiou, para falar não apenas da graça de Deus, mas também do futuro. Olha a magnitude da profecia de Isaías, não é? É Deus rasgando a roupa assim, né? Como se Deus pudesse, né, rasgar as roupas, e mostrando o coração dele, mostrando a mente dele, e revelando tudo que vai acontecer. Aliás, ele pergunta no livro de Isaías o seguinte: que Deus pode dizer para vocês as coisas que vão acontecer no futuro? Só eu, porque só eu sou o Senhor da história. O que eu aprendo do livro de Isaías? Que Deus é santo e que Deus não aceita impureza diante da sua presença. O Senhor é o Deus santo que convoca os santos salvos de todos os lugares. Segunda lição que eu aprendo é que Deus é soberano, é poderoso, é criador de todas as coisas. Ele separou para si um povo que em sua maioria, infelizmente, vai rejeitá-lo. Até mesmo dentro da igreja nós encontramos essa fala: muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Ou seja, o que vai prevalecer? Vai prevalecer não o culto fachada,
mas o culto verdadeiro. O que vai prevalecer? O nome escrito no livro da vida e não a minha pretensa meritocracia. Tudo pela graça. Eu aprendo que Deus é misericórdia, porque Deus continuamente no livro de Isaías chamou seu povo ao arrependimento. Tem tempo de se arrepender, se quebre, se quebre, se quebre. E eu digo a vocês o seguinte, que a gente aprende com Isaías que a oração mais forte que a gente faz, vamos dizer assim, de oração forte, é quando a gente se quebra diante do Senhor. Não é quando a gente usa de um vocabulário, de um vernáculo maravilhoso para falar da grandeza de Deus, mas o coração está empedrado. Mas quando o crente diz assim, Senhor, restaura em mim a alegria da tua salvação, pequei contra ti, fiz o que é mal aos teus olhos. Aí Deus diz, pô, agora sim a válvula do grande poder pode ser aberta. Porque o crente reconheceu o seu tamanho diante da grandeza de Deus. Então Deus é misericórdia e Deus é justiça, porque Ele vai julgar todas as nações, mas Ele vai usar as nações para nos disciplinar. É por isso que uma tese da igreja, uma tese doutrinária é que os crentes em Cristo Jesus não vão escapar das tribulações. Se alguém citar Noé, não, mas Deus tirou o seu povo da tribulação. Não, Deus não tirou o povo da tribulação. Deus matou todo mundo em juízo. A arca é símbolo de juízo e não de livramento de tribulação. Deus é graça, porque Ele revela o renovo de Israel, o príncipe da paz, o rebento de Jessé, que vai reinar para sempre. Deus é salvação, porque revela o servo sofredor que leva sobre si as dores e enfermidades do seu povo. Deus é universal, porque revela que seu povo é composto de judeus e gentios, daqueles que se voltam para Ele na condição de arrependidos e convertidos. E Deus é eterno, porque Ele revela os seus planos para novos céus e nova terra. Eu queria que vocês vissem isso, lá no finalzinho da profecia, como Isaías termina. Alegrem-se com Jerusalém e exultem por causa dela, todos vocês que a amam, alegrem-se com ela, todos vocês que por ela prantearam, porque vocês mamarão nos peitos das suas consolações e ficarão satisfeitos e sugarão e se deliciarão com a abundância da sua glória, porque assim diz o Senhor, eis que estenderei sobre Jerusalém a paz como um rio, e a glória das nações como uma torrente que transborda. Então vocês serão amamentados, carregados nos braços e acalentados no colo, tal como a mãe consola o filho, assim eu os consolarei. Em Jerusalém vocês serão consolados, vocês verão isso e o coração de vocês ficará cheio de alegria e os seus ossos serão revigorados como a erva tenra. O poder do Senhor será notório aos seus servos e Ele se indignará contra os seus inimigos. Quando você compara esta mensagem com o final do Apocalipse, você vai encontrar a mesma verdade. Os povos irão a Jerusalém para comer das folhas da árvore da vida e serão saciados, e o Senhor Jesus passeará no seu meio. Então, esta é a importância de Isaías para nós. É um livro do Antigo Testamento, é uma profecia que trata de problemas específicos daquele tempo, mas também é uma coisa que serve para nos mostrar o que nós devemos fazer como crentes, o que nós podemos esperar como crentes para o futuro. Diga, Azor. Espera um pouquinho. Samuel fala que é melhor obedecer. Em 1 Samuel diz que é melhor obedecer
do que esse. Então coincide, né? Fecha. Irmãos, Deus abençoe vocês. Muito obrigado por ficarem até o fim. Deus sustente vocês. Leiam Isaías. Vocês vão se apaixonar. Tá bom? Deus fortaleça vocês. Vão com Deus.